A paz do Senhor, como base para esta 18ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, desde o versículo 8 até o versículo 10. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Amém. Nós observamos na aula anterior Paulo, os apóstolos na cidade de Icônio. Agora vamos ver os apóstolos, os missionários, aí na cidade de Listra. E era uma cidade de Licaônia, uns 32 quilômetros ao sudoeste de Icônio, na província romana da Galácia. Então vamos observar aqui, em primeiro lugar, a cura do homem paralítico. Eu li os versículos, desde o versículo 8 até o versículo 10. E fala sobre isso, a cura desse homem paralítico. O fato de Paulo ter se compadecido do pobre homem aleijado, acaso não ilustra a atitude do cristianismo que atende aos pecadores, aos doentes e aos pobres? Então, é isso aí. O cristianismo é cheio de misericórdia, porque nós seguimos o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz para a gente não se cansar de fazer o bem. Então, quem segue a Cristo, os verdadeiros seguidores de Cristo, oram pelos enfermos, oram para Jesus expulsar os demônios das pessoas e oram pela salvação de uma pobre alma perdida, se compadecem das pobres almas imortais que estão perecendo sem Deus, sem paz e sem salvação. E era o que os missionários faziam, eles seguiam o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que só fazia o bem aqui neste mundo. Então assim são os filhos de Deus, os cristãos, que seguem o bom exemplo do Mestre, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, Paulo viu aquele homem aleijado, se compadeceu dele, viu que ele tinha fé para ser curado e, lamentavelmente, a gente ora em algumas ocasiões por pessoas que não recebem a cura. Isso também pode ser que tenha a ver com a fé da pessoa. A pessoa ou não crê, porque a fé é fundamental para que alguém receba a bênção do Senhor. Então aqui Paulo viu que esse homem tinha fé para ser curado e assim Deus fez o milagre na vida dele. Amém. Então hoje em dia os incrédulos não recebem, claro que essa cura também ilustra o que o Evangelho faz na vida espiritual das pessoas. Aqui nós observamos essa cura física, mas muita gente, ou seja, o mundo inteiro que ainda não conhece Cristo, é como esse homem aleijado que não tinha condições de caminhar. O mundo está aleijado, espiritualmente falando, não pode caminhar para o céu. Só se aceitar Jesus como Salvador e Senhor, crê nele, como diz a Bíblia, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos capítulo 16, o versículo 31. Ok, mas nós observamos desde o versículo 11 até o versículo 13 que o povo faminto, o povo incrédulo daquela cidade, creu que os apóstolos eram deuses,
Eles disseram: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e guirnaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Veja, claro que os missionários ali, eles reprovaram totalmente essa atitude, né? Porque eles não eram deuses, senão servos do Senhor. Mas essa atitude aqui do povo ilustra, é claro, a fome espiritual, né, do povo. As palavras dos habitantes de Listra, porventura não ilustram a fome espiritual que durante as eras da história do mundo jaz no fundo de cada coração? É verdade, só que muita gente está sendo enganada, né, pelas falsas religiões, etc. Assim como aquele povo ali faminto, né, que criam em deuses falsos, etc. Então é necessário que nós, os servos do Senhor, os cristãos, preguemos a palavra. A Bíblia diz: prega a palavra. Então nós devemos continuar pregando a santa palavra de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para que o mundo deixe de crer na mentira, né? Porque é mais fácil crer na mentira do que na verdade. Então é necessário que a igreja, nós, os pregadores, todo pregador, todo cristão fale a palavra de Deus, fale a verdade, a espada do Espírito, utilize a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, para que o povo se dê conta dos seus pecados, dos seus erros e aceitem, né? As pessoas aceitem Jesus como Salvador e Senhor. A estada em Listra terminou devido à chegada de judeus de Antioquia da Pisídia e de Icônio, né? Cidades que eles tinham passado ali no sul da Galácia. Nós estamos estudando aqui essas viagens aí dos missionários. Foi a primeira viagem missionária aí de Barnabé e Saulo, né? Que já com o nome de Paulo, né? E eles estiveram ali na região do sul da Galácia e ganharam muitas almas ali para o reino de Deus. Fundaram várias igrejas ali. Mas a perseguição foi cruel, eles foram perseguidos e aqui veja só o que aconteceu. A estada em Listra terminou devido à chegada de judeus de Antioquia da Pisídia e de Icônio, que conseguiram o apoio da multidão para matarem Paulo. Depois de ser apedrejado e arrastado para fora da cidade como se estivesse morto, os discípulos se juntaram em volta dele e assim ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, os apóstolos partiram para Derbe. Embora Paulo tenha sido apedrejado em Listra, ali o poder de Deus curou o homem que era aleijado e salvou várias pessoas que creram no Senhor. Alguns acreditam que a experiência do arrebatamento até o terceiro céu, mencionada aí no capítulo 12 de 2 Coríntios, versículos 1 a 5, aconteceu naquele lugar. Ali, Paulo disse que conheceu um homem, ele fala modestamente, ele não se identifica aí como a pessoa, mas cremos que foi ele mesmo, disse que conheceu um homem que foi até o terceiro céu e ali ouviu palavras inefáveis que não era nem lícito falar aos homens. Esse homem era ele mesmo, né? O apóstolo, e provavelmente foi nessa ocasião que ele morreu, né? Ele foi apedrejado, morreu, e os discípulos, porque foi arrastado aí como morto para fora da cidade, né? E os discípulos oraram por ele e ele, o Senhor, o ressuscitou. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Então aqui fica essa lição aqui de Paulo na cidade de Listra, pregando o evangelho e se compadecendo de um pobre aleijado, e o mundo está espiritualmente aleijado, não pode caminhar para o céu. Então vamos continuar pregando o evangelho. Só vai receber a cura quem tiver fé. É claro, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Quem tiver fé para crer e aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém.